foi quando percebi que Ashley havia sumido. Lentamente, levantei-me, examinando a passagem em busca de qualquer sinal de Ashley. Samantha e Alex ainda estavam discutindo sobre a escultura da caverna. Eles eram tipicamente argumentativos sobre gêmeos idênticos. Enquanto Alex respirava para continuar sua opinião, eu me coloquei entre eles, segurando minhas mãos em paz. Algum de vocês viu Ashley? Ela sumiu, eu disse, recuando assim que vi que eles haviam parado de lutar e ouvi o que eu disse. Não, eles disseram em uníssono. Suspirei frustrado e olhei ao redor da caverna. Não havia vestígios da Ashley em lugar nenhum. Ela não pode ter ido longe, não com aquela mochila enorme que ela tinha amarrado a ela, Alex disse razoavelmente, possivelmente sentindo o pânico que eu sentia. A expedição inteira teve problemas desde o início, primeiro os desistentes, depois Jason, agora isso. Era como se fôssemos amaldiçoados ou alguma outra besteira supersticiosa, eu nasci cético e orgulhoso disso. Ela só pode ter ido ou para frente ou para trás, disse Samantha, caminhando até a borda da luz e olhando em volta. Devemos nos separar e... Não, eu disse, resoluto. Não vamos nos separar, em hipótese alguma. Se Ashley voltou, ela eventualmente sairá da caverna sozinho. Então, vamos em frente e esperamos que aquela idiota estúpida não tenha feito nada imprudente, interrompi categoricamente, afastando-me da dupla e seguindo para a escuridão. Depois de um olhar compartilhado, cujo significado era indecifrável, pelo menos para mim, eles seguiram. E assim fomos. À medida que progredimos, senti o caminho levar para baixo. Era um declive marginal, indetectável ao olho nu, mas eu me sentia empurrando a rocha com mais força a cada passo, graças à gravidade extra da descida. Não me preocupava, tais formações naturais eram comuns. Avançamos cada vez mais nas profundezas da caverna, chamando o nome de Ashley enquanto avançávamos. Então eu vi. Estava à direita, como os outros. Era, claro, outra escultura. Eu me senti mal enquanto digitalizava. O titular chacal aumentou de tamanho novamente. O híbrido tentáculo apêndice era mais curto, como se a besta o tivesse puxado para trás. O cadáver anteriormente mantido estava ameaçadoramente ausente da cena. Tentei não pensar no que tinha acontecido com ele. Os pilares com entalhes também apareceram. Como antes, o chacal teve a maioria de seus detalhes apagados, tornando-o pouco mais que um contorno. No entanto, havia detalhes no limite da besta desta vez. Eu sabia que as linhas curtas representavam a pele, aparentemente coriácea e rachada. Então eu li a mensagem, novamente com 5 palavras, e meus olhos se arregalaram em um flash de choque e medo. Esta é sua última chance, dizia. Eu tropecei para trás da escultura com medo, levantando minhas mãos na minha frente como se estivesse vivo e vindo para mim. Quando bati na parede do fundo, vi Alex e Samantha se aproximando para estudar a escultura. Eles não pareciam afetados pela mensagem sinistra como eu estava. Respirei fundo, sem fôlego com o súbito impacto da parede contra mim. Tentei limpar minha mente, cortar a mistura de pânico e medo que agora sentia por ter lido a escultura que eu não pensava mais ser obra de brincalhões. Virei-me para a esquerda, esperando ver Ashley. Em vez disso, vi um portal. Parecia ser um arco de pedra, talhado em granito preto. Segui o contorno da caverna com precisão, criando um efeito estranho. Entalhes de várias coisas, símbolos, letras e imagens, cobriam o portal, que parecia ser perfeito, sem emendas ou cortes. Aproximei-me quase a contragosto, sentindo meu coração subir a garganta enquanto olhava para o chão imediatamente atrás do portão e adiante. As paredes, o chão e o teto da caverna, a partir do portal, estavam cobertos por uma fina poeira branca. Alex e Samantha se juntaram a mim na beira do portão. Ficamos em silêncio, estudando o portal. Olhei para o topo e vi outra mensagem de 5 palavras esculpida lá. A porta para o chacal, dizia a mensagem. E o inferno com isso, pensei. Então, ouvi o grito. Era a Ashley gritando.
Temos que chegar até ela! Alex gritou, virando-se para mim. Com cada fibra do meu corpo, resisti a passar pelo portal. Eu sabia que se o fizéssemos, coisas terríveis aconteceriam. Se eu passasse, sabia que, mais cedo ou mais tarde, encontraria o chacal. Mas eu tinha que saber, sobre Ashley, as esculturas, tudo. Eu precisava. Então, respirando fundo e tentando acalmar minhas mãos, fiz minha escolha. Juntos, passamos pelo portal para Ashley e a Fera Além. A primeira mudança que notei foi no chão. A fina poeira branca cobriu toda a caverna, logo após o portal. Eu não sabia a origem, não parecia ser de nenhum tipo de mineral ou rocha que eu havia encontrado antes. Era estranho, mas considerando a natureza do resto da caverna, isso a tornava quase normal. A escuridão tornou-se progressivamente mais densa à medida que avançávamos. Percebi que estávamos com poucos sinalizadores, cerca de apenas 20 cada. Era um problema, mas não era algo que me preocupasse particularmente, considerando a situação atual em que estávamos. Ashley não fez nenhum barulho além de seu grito inicial. Isso me preocupou muito mais do que se ela continuasse gritando. Pode haver uma razão lógica para ela não gritar. Talvez ela tenha corrido mais fundo na caverna. Talvez ela estivesse conservando a voz, pensei. Mas eu estava lançando respostas improváveis para encobrir meu medo. Meu verdadeiro pensamento surgiu espontaneamente em minha mente. E se o que fez ela gritar estivesse impedindo de gritar novamente? Eu me sinto doente. À nossa frente, a menos de 100 metros do portão, havia uma encruzilhada, a primeira divisão desse tipo no caminho linear. Eu havia apreciado a falta de caminhos divergentes até agora porque significava que não precisávamos dividir nosso grupo, atrofiado como era. Aparecer agora, como tinha acontecido, parecia um azar extraordinário de nossa parte. Parecia. Esse é o ponto-chave. Nada nesta caverna esquecida por Deus foi deixado ao acaso. Perdido em meus pensamentos sombrios como estava, não notei o objeto à nossa frente até que Alex exclamou e correu em sua direção. Assustado, eu olhei para cima. Alex bloqueou minha visão direta dele. Tudo o que eu sabia dele, aparentemente, era que era bem grande. Eu corri em direção a ele. Era a mochila de Ashley, rasgada e rasgada. O sangue cobriu a área imediata, em padrões irregulares. Ao meu lado, Alex deu um passo para trás hesitante, sem palavras. Algo o atacou, arrancou a mochila de suas costas com uma força incrível. Deve tê-lo ferido também, a julgar pelo sangue, eu disse baixinho, surpreso com quão clínica e calma minha avaliação da cena tinha sido. É isso. Estou fora. Eu estou indo, Alex disse, virando-se rapidamente, mas não antes que eu visse o medo em seus olhos. Ele estava apavorado. Samantha concordou com a cabeça, virando-se para sair também. Eu não tentei parar nenhum deles. Eles estariam de volta. Vocês não vão conseguir passar do portão, eu gritei para eles, certo de que isso os impediria de sair. Voltei para a mochila de Ashley lentamente e comecei a vasculhar rapidamente, pegando apenas alguns itens. Hesitei quando minha mão pousou no sinalizador, mas peguei-o e o mantive em minhas mãos. Eu sabia por experiência contra vários tipos de vida selvagem que era uma arma eficaz. Se eu encontrasse qualquer coisa que não fosse a Ashley, eu atiraria sem piedade. Levantei-me e escolhi a passagem da direita. Eu não sentia mais medo, na verdade, não sentia nada. A adrenalina estava correndo pelo meu sistema, não deixando espaço para medo ou qualquer outra coisa. Ficou progressivamente mais escuro. A escuridão era espessa e enjoativa, como um sofredor de asma vitalício, e isso me lembrou de quando eu precisava do meu inalador. Eu sabia que os sinalizadores logo seriam inúteis, independentemente de terem sido eficazes. Ao meu lado, notei rabiscos na poeira, aparentemente de origem humana. Isso, pelo menos, não era nenhum mistério. Olhei para cada um, quase mecanicamente, sabendo que não poderia ser pior.
Parecia que não éramos as primeiras pessoas a tropeçar neste lugar. Eu vi e me cegou. Este é seu domínio. Mais alto que qualquer humano. De repente parei. O último era diferente dos demais, em letras minúsculas, e parecia recém-escrito. Me cortou. Estou correndo pela minha vida. A escrita era da Ashley. E então, como num passe de mágica, ouvi duas coisas. Um grito e um rugido. Ashley. O chacal. E eles estavam próximos. Eu corri para a frente. Eu nunca poderia descrever verdadeiramente a besta diante de mim. Não era porque eu não sabia a maneira certa de articular isso, eu sabia exatamente como chamá-lo. Eu simplesmente não conseguia compreender o chacal. Era como se eu o visse pelas extremidades da minha visão periférica, era borrado, macio e fraco porque não tinha ângulos ou arestas rígidas. Por mais que olhasse, o chacal permanecia escondido para mim, uma forma sem forma escondida sob um véu de realidade. As pinturas rupestres, as esculturas, qualquer que seja o adjetivo que eu lhes desse, eram mais verdadeiras do que eu pensava, mesmo depois que o chacal se revelou real. Eles representavam um chacal borrado e sem forma, e assim era. Sim. Eu sabia exatamente o que era, e indistinto. Ashley, no entanto, não era. Eu a olhei com horror. Seu corpo estava coberto de sangue, carne e outros materiais menos identificáveis. Eu podia contar pelo menos 8 feridas visíveis e mais linhas vermelhas que eu não conseguia distinguir do sangue saturando sua forma. Uma ferida aberta cortou seu estômago, revelando intestinos, rosados e emborrachados. O sangue escorria de vários cortes em seus braços e pernas. Ela provavelmente estava morto, certamente inconsciente. Mas isso não era o pior. Toda a sua orelha direita havia sido arrancada de sua cabeça. A bile subiu em minha garganta enquanto eu olhava para sua forma prostrada, horrorizada. O chacal tinha feito isso com ela. Enquanto pensava na besta diante de mim, percebi que a caverna ao meu redor estava silenciosa. O guincho do chacal, tão alto para começar, havia sido cortado instantaneamente alguns momentos antes, ao contrário do declínio gradual característico dos humanos. Então, novamente, não é e nunca se pareceu com nada próximo a um humano. Aposto que cada posse que possuo não tem semelhança com nenhuma criatura desta dimensão. Eu não posso nem começar a considerar sua verdadeira forma. Mesmo enquanto eu assistia, ficou infinitamente pior. Até que a Ashley começou a se mover pelo ar, eu nem havia notado que ela estava no ar, tão aterrorizado que fiquei com seu corpo devastado. Lentamente, sem hesitar na velocidade, Ashley começou a recuar em direção à forma borrada que representava o chacal. Eu pensei nas esculturas com horror. Com cada sacrifício, ela ganha forma, e assim uma base maior nesta dimensão. Eu queria correr e arrancar a Ashley da escravidão do chacal. Mas chegar ao alcance da criatura significaria um fim indescritível, que eu já teria enfrentado se não o tivesse ferido com a supernova psíquica. De repente, Ashley parou de se mover, a poucos metros do chacal, e percebi com um choque como o chacal havia se comunicado anteriormente, através de Ashley. Agora sei por que reconheci aquela voz, mesmo distorcida como estava. A boca de Ashley se abriu e dela rugiu o chacal. Você vai sofrer por usar o brilho contra mim, sofrer como ela, rugiu o grotesco híbrido Ashley Chacal. Evidentemente, ela só conhecia a luz que tanto a ferira como o brilho. Não importava. O importante era que estava machucado, e muito. Eu sondei minha mente. Nenhum vestígio da presença do chacal permaneceu. Aparentemente, essa parte dela, fisicamente manifestada na escuridão virulenta, foi destruída ou banida pelo meu contra-ataque mental. Mesmo que eu encontre minha morte aqui, besta, farei o possível para trazê-lo comigo, respondi bravamente. O medo saturante e os pensamentos que o acompanhavam, que tanto me paralisavam, tanto mental quanto fisicamente, se foram. Agora eu podia ver o chacal,
Independentemente de quão bem eu pudesse compreendê-lo, muito do terror que senti nas mãos dele se foi, assim como a escuridão virulenta. Até a voz era menos intimidadora agora que tinha uma fonte definida. Voltou a falar. Já consumi muitos. Essa é a última. Eu serei livre da minha prisão, o chacal berrou, puxando Ashley para ele. Não, eu sussurrei. Eu corri em direção a eles. Não importa o custo, mesmo que fosse minha vida ou minha sanidade, eu não poderia permitir que o chacal consumisse Ashley e escapasse de qualquer prisão em que estivesse encarcerado. Tal besta causaria uma destruição inimaginável na superfície. Puxei um equipamento prateado, a última coisa que tirei da mochila da Ashley, do sinalizador. Quando o chacal e a Ashley se juntaram, saquei e atirei. Tudo explodiu ao meu redor. E assim chegamos ao fim desse vídeo arrepiante aqui no canal Contos Sobrenaturais. Espero que tenham gostado dessa dose de terror e suspense que compartilhei com vocês. Se você é fã de histórias assustadoras e busca aquela adrenalina nas noites mais sombrias, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo arrepiante que está por vir. Que essa história assombrosa e perturbadora permaneça em sua memória como um lembrete constante de que nem tudo tem um final feliz, e que o mal pode estar mais próximo do que jamais imaginamos. Com arrepios e temor, contos sobrenaturais.